Bom, imagina a situação de um cara que aparentemente ele não é tão inteligente, ao ponto que os professores nem enxergam potencial nele, como também até humilham o garoto. Só que ele tem uma amiga que tá disposta a ajudar ele com os estudos. Só que o problema, segundo o protagonista, é que ela é uma baita mentirosa, e adora provocar ele pra depois dizer que era mentira só pra ver a reação dele. Então fica aquela dúvida, será que ela gosta dele ou é só provocação? Ou mesmo que seja, será que em algum momento ela vai acabar confundindo isso e gostando dele de verdade? Eu acho que isso é bem possível, e o mangá que eu vou falar aqui hoje, ele se chama Mayaka Nissan wa Sogachi Sukenai. Que trava-línguas do caramba, esses nomes de mangá tá ficando cada vez mais complicado. Só que ele é um mangá que estreou há pouco tempo e eu achei ele bem interessante, onde temos o protagonista que ele é bom nos esportes, mas péssimo nos estudos, mas tem alguém que diz que vai ajudar ele, apesar que ela provoca ele bastante, o que ele acaba ficando na dúvida, será que ela gosta de mim ou não? Então é basicamente isso que vamos descobrir. Mas se você é novo por aqui, dê uma olhada se você tá inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder nenhum outro vídeo de mangá ou anime, beleza? E esse mangá ele começa de uma forma que até tá na sinopse, porque o protagonista, que ele se chama Junya, inclusive esse nome parece feminino, né? Só que ele tava naquela sala conversando com o seu professor do curso preparatório, e ele tava ali olhando as respostas que ele deu na prova. E na sinopse desse mangá até fala que o Junya, ele até era ruim nos estudos, mas eu não esperava que ele fosse tanto. O professor dele até fala que em 10 anos que ele ensina, ele nunca viu uma pessoa confundir kanjis com Tetris. E ele confundiu com uma coisa que nem tem relação uma com a outra, sabe? Ele ainda ficou chateado quando ele saiu da sala dos professores falando tipo, pô, ele me chamou só pra isso. Só que conforme ele tava andando, apareceu uma bela garota que tava surpresa que ele começou a frequentar uma escola preparatória. E é contado que essa mina, ela é mais velha que o protagonista e mora ali perto. E na sinopse também fala que ela é amiga de infância dele, só pra constar. Então é por isso que ela conversa com ele com tanta intimidade, sabe? E ela que se chama Mayaka, que inclusive tá no nome da obra. E ela tava realmente surpresa, né, que ele entrou em um curso preparatório. Ao mesmo tempo que ela acha engraçado, porque estudar não combina nem um pouco com ele. Só que o Junya acabou falando que ele fez isso porque a mãe dele tava enchendo o saco pra ele fazer um curso, já que as provas de admissão tava chegando. Só que nesse momento, né, que eles vão conversando ali, vai contando um pouco sobre os dois. Basicamente, as famílias deles se conhecem há muito tempo, então a Mayaka sabe tudo que o Junya faz. E ele acaba falando que não é como se ele não gostasse dela, mas... E esse mais que ele falou, a gente já vai entender o porquê. Só que por enquanto, o Junya pergunta onde que a Mayaka tava indo, e ela fala que tava indo comprar leite no supermercado. Eu acho, inclusive, que a Mayaka seria uma boa amiga pro Shapeado. Eu quero leite direto da fonte, o leite natural, do saco. Eu quero piracanjuba. Só que ela fala que viu um gostoso passando na rua e resolveu seguir. E como ele não tinha entendido, ela comenta que ela tava falando dele. A garota foi super pro ataque nessa, que o Junya ficou em choque. Então a Mayaka acaba falando que ele cresceu e que tá com um corpo muito maior. E olha que eles estavam só há um mês sem se ver. O que o Junya acabou pensando, por que ela falou isso do nada? Será que eu finalmente fiquei muito maneiro? Então valeu a pena eu ter tomado whey protein pra ficar no shape. Ele inclusive começou a pensar que a Mayaka tava gostando dele. Só que do nada, quando o cara já tava imaginando mil coisas na cabeça dele, ela simplesmente acaba soltando que era mentira. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. E sim, ela tava tirando uma com a cara dele só pra ver a reação. Então ela começa a perguntar se ele ficou feliz porque ele tava tímido. A Mayaka é aquele tipo de garota que parece colocar o cara no pedestral pra depois puxar o tapete. Ela é aquele tipo de garota que adora provocar o protagonista, mas parece que é de um jeito diferente. Então acabamos entendendo porque ele tinha falado mais na cena anterior. Essa garota, ela é basicamente uma grande mentirosa. E ela, depois de ver a reação que ele ficou, né, ela começou a zoar por ele ter caído nisso, o que depois ele que ficou com cara de bobo por ter caído na pegadinha dela. Ele até queria dar um soco em si mesmo por ter acreditado, já que ele conhece como ela é. Apesar que é estranho que ele ficou só um mês sem falar com ela e esqueceu desse detalhe, tá ligado? Mas levando em conta que ele é um protagonista meio tapado, né, já que ele é meio burro, então a gente pode dar um desconto pra isso. Então por conta desse jeito que a Mayaka é, ele nunca sabe se ela tá falando a verdade ou não, já que ela é sempre convincente quando fala alguma coisa. E ela ainda fala pra ele tomar cuidado pra ele não acreditar em tudo facilmente, porque aí ele pode acabar sendo enganado por outras pessoas, o que aparentemente ele já percebeu que não tem que levar tudo que ela fala ao pé da letra. Só que na sequência, a Mayaka acaba falando que ela também cresceu, o que o Junya tinha levado no sentido literal, né, referente à
altura. Só que a Mayaka, ela começou a falar, tipo, quando ela começou a usar o que ela comprou ano passado, eles não serviam mais e ficou desconfortável. O que o Júnior começou a ficar na dúvida sobre o que ela tava falando. Então ele começou a deduzir que talvez fosse do sutiã. O que ele começou a pensar, tipo, por que ela começou a falar isso do nada? Essa garota por acaso não tem vergonha? E ela continua falando que tem uns que tem design fofo, mas é caro. E ela até pergunta que se ele gosta dos fofos. Porque quando a Mayaka percebeu que o Júnior entrou completamente no jogo dela, já que ele começou a pensar que era sobre o sutiã que ela tava falando, a Mayaka, ela começou a rir e fala que tava brincando. Que o Júnior acaba falando que é bom ela parar com essas brincadeiras, porque parece assédio sexual. Engraçado que até os mangás agora tá com frescura, né? Tudo é isso. Só que ela entrou em um ponto que até que ela tem razão, porque a Mayaka acaba falando que em nenhum momento ela especificou sobre o que ela tava falando. Então o que será que o Júnior tava pensando? Engraçado é que ela sabe muito bem que a forma como ela falou que tava aparecendo. E ela até insinuou gestos e acaba metendo essa. O que acaba deixando o Júnior até com um pouco de medo dessa garota. Então pro Júnior não cair mais na pilha dela, porque ela já trollou ele basicamente umas 3 vezes, ele fala que vai pra casa porque tava cansado. Só que do nada, ela fala que caiu no chão e torceu o tornozelo. O que na hora o Júnior acabou pensando que provavelmente ela tava mentindo, que deveria ser mais uma pegadinha dela. Só que a Mayaka acaba falando que ela caiu tentando alcançar ele, e que realmente tava doendo muito. Então meio que como o Júnior ficaria com peso na consciência se ele não ajudasse ela naquele momento, ele resolveu ajudar mesmo que não fosse verdade e ia levar ela nas costas. E como ela começou a rir, ele acreditou mesmo que ela tava mentindo. Apesar que ela continuou negando e fala que era sério. Só que aquele estímulo que o Júnior tava tendo carregando a Mayaka nas costas não tava deixando ele pensar direito. Então basicamente ele só começou a ignorar a situação e pensar em outra coisa. Até porque ele poderia acabar deixando ela cair. Mas eles começaram a conversar ali sobre qual escola que o Júnior vai entrar, e ela recomendou aparentemente a mesma escola que o irmão dela estuda. Eu só não entendi se é a mesma escola que a Mayaka estuda também, tá ligado? Isso não chegou a ficar muito claro. Só que o Júnior acaba falando que é quase impossível entrar naquela escola porque eles exigem notas altas, coisa que tá na sinopse, né, que ele não é nada bom. Então é quando a Mayaka acaba falando que se a escola preparatória não der certo, ela mesma pode ensinar ele, o que acabou gerando um questionamento na cabeça dele, por que ela quer que eu vá tanto pra aquela escola? E eu confesso que até seria uma dúvida bem idiota se fosse em outros mangás, até porque tá dando a entender que ela quer ficar próxima dele. Só que essa menina mente o tempo todo, então como saber se é isso mesmo? Então nesse caso é normal ele ficar na dúvida, tá ligado? Só que do nada, a Mayaka acaba perguntando se ela é pesada, e o Júnior acaba falando que ela é, até porque no fim das contas ela cresceu e ficou maior, o que acabou fazendo ela se sacudir de propósito nas costas dele, tá ligado? Parece que ela ficou brava porque ele chamou ela de pesada, e até xinga ele porque ela fala que ele cresceu, mas o cérebro dele ficou menor, o que convenhamos que parece que tem meias verdades, só que pelo menos ele entendeu que era um insulto. Só que nessa brincadeira da Mayaka ficar se sacudindo, aparentemente uma coisa aconteceu, tanto que ela ficou em silêncio e parou de se sacudir e fala que saiu. O sutiã dela saiu do lugar, o que dessa vez até que o Júnior, ele não tava mais caindo no papinho dela. Ele olha pra ela bem sério e fala, é mentira, não é? Ela trollou ele 3 vezes no mesmo dia que com o tempo parece que ele não vai mais cair tanto. Inclusive eu acho que ele aprendeu até que bem rápido. Só que a Mayaka fala que dessa vez realmente não é e que tava falando sério. Só que pensando que era mentira, ele ignora completamente o que ela falou e fala pra se segurar porque ele vai levar logo ela pra casa. E o pior de tudo é que apareceu em outro painel e parece que ela não tava mentindo mesmo. Então ela ficou meio desesperada pedindo pra ele colocar ela no chão por um segundo, o que o Júnior, ele não tava mais nem aí, porque pra ele era só mais uma piada, então ele só tava ignorando. Mas acabou sobrando pra ele, porque ela chamou ele de pervertido por conta da situação, o que deixou o Júnior com vergonha e realmente parou pra ela descer. O que dessa vez, comparado às outras, ela realmente estava falando a verdade. Então ela sai correndo chamando ele de pervertido e fala que a mamãe não ensinou ele assim. No caso, mamãe que ela quer dizer, ela tá se referindo a si mesma. E ele até responde que não lembra de ter sido criado por ela. E é como eu tinha falado, aparentemente ela não estava mesmo mentindo. O que acaba fazendo é acreditar numa coisa. Eu acho que essa é a essência da personagem, de fazer pegadinha, de ficar mentindo pra ele, provocando o protagonista. Eu acho que em algum momento vai acontecer uma situação tipo essa, em que ela fala a verdade, mas ele não acredita. Imagina se fosse algo mais sério, tipo, sei lá, ela acaba se declarando. Eu acho que ele pode até não acreditar, tá ligado? Só que seria interessante se no decorrer da série ele começasse a perceber quando ela tá mentindo ou não. Mas vamos ver se o Júnior consegue. Só que depois disso é quando vai pro dia seguinte, que o Júnior, ele tava ali numa praça e tava meio pensativo. Ele tinha provavelmente acabado de sair da escola preparatória e ele fez uma prova de simulado e como vocês podem ver nesse quadro, as notas dele são péssimas. E até o professor dele acaba perguntando por que ele odeia todos os professores daquela escola. Será que ele tem alguma mágoa com
contra a instituição, e esse professor tava falando isso devido às notas que ele tirou no teste, que parece que o professor fica ofendido, né, quando alguém tira notas tão baixas como o Júnior. Só que o Júnior acaba falando que ele não tira notas ruins de propósito, só pra deixar isso bem claro. E faz sentido, porque quem que gostaria de tirar notas ruins? Só que devido ao desempenho dele, os professores têm ficado preocupados. E o professor acaba falando que ele é praticamente o sinal de desastre. Só que ele fala isso de uma forma, como que eu posso dizer isso? Com palavras com um português um pouco refinado, tá ligado? Que o Júnior acabou entendendo que ele tava chamando ele de gênio. Esse é o nível de inteligência do protagonista. Então, pra deixar bem claro pro Júnior, o professor acabou falando que ele é um idiota desastroso do mais alto nível. Isso aí foi praticamente humilhação, tá ligado? Então ele tava ali naquela praça meio pensativo sobre isso. Ele tinha ficado ali um pouco chateado pela forma como o professor falou. E pra completar ainda por cima, o cara tava morrendo de fome. Então ele não tava tão de bom humor assim. Mas foi quando chegou a Mayaka, que ela tava ali de bobeira na praça, e ele ficou meio curioso como que ela sabia que ele tava ali. E a resposta dela foi muito idiota. Ela fala que ouviu que tinha uma pessoa suspeita na praça e a descrição dessa pessoa era idêntica à dele. Então por conta disso, ela veio conferir com os próprios olhos. E o pior que essa descrição que ela tava falando é que tinha alguém do ensino médio ali observando as crianças, que eu até achei uma brincadeira um pouco pesada, porque o que ela tá insinuando? Que o protagonista é Jack? Só que claramente ela tava mentindo mais uma vez, ninguém tava dando essa descrição. Então é aqui que mostra que o protagonista é bem lerdo, porque pareceu que anteriormente ele já tinha entendido como ela age, só que parece que ele esqueceu de novo e caiu na dela mais uma vez. E aparentemente ela é uma mentirosa compulsiva. Agora eu não sei dizer se isso é falado no meme ou se ela é mesmo, até porque pra quem não sabe, mentira compulsiva é uma doença, mas eu tenho a impressão que ela não é doente, tá? E sim que é só no meme mesmo. É mais pra enganar o protagonista. Ainda temos que ver como que ela age com outros personagens pra saber se é isso mesmo. Mas a Mayaka resolve contar o real motivo do porquê ela sabia que ele tava ali. Porque o Riku, que é como se chama o irmão dela, ele tinha falado que o Júnior entrou pra uma escola preparatória. Então ela tinha imaginado que ele tava de bobeira na praça. E parece que ela realmente estava certa. E o Júnior até reconheceu, né, que a Mayaka conhece ele muito bem. E ele nem sabia que o Riku tinha essa informação, porque eles nem são da mesma sala, tá ligado? E foi até então que a Mayaka, ela faz uma analogia de que ficou boa em analisar animais selvagens. Claramente ela tava farpando o Júnior ali, tá ligado? Só que ignorando essa parte dela pegando no pé dele, ela pergunta se ele queria ir em algum lugar, porque de qualquer forma, ele não iria mais voltar pra escola preparatória. Isso porque ela sabia que o Júnior, ele tava matando aula, tá ligado? Eu acho que ele ficou bem chateado com o que o professor tinha falado, que ele nem resolveu ir. Mas o que o Júnior ficou realmente impressionado é que ele não levou uma bronca dela por estar matando aula. Mas é então que aparece o motivo, porque na sequência, a Mayaka resolve fazer uma aposta com ele, que quem perdesse ia ter que fazer alguma coisa que o ganhador mandasse. Então o Júnior meio que no fundo acabou entendendo porque que ela não deu uma bronca nele, porque ele sabe que a forma que ela demonstra se importar é um pouco diferente, e a aposta era basicamente escalar aquele lugar ali, e quem chegasse na parte superior ganhava. E por algum motivo, o Júnior tava até se gabando que ele pode até ser mal nos estudos, mas ele é ótimo nos esportes. Eu acredito que pela cabeça dele não tinha como ele perder aquela aposta, sabe? O que seria bem feito pra ele, porque ele poderia finalmente se vingar, e até fazer com que ela pagasse um sorvete pra ele. Esse seria o pedido caso ele ganhasse, só que ele esqueceu com quem ele tá lidando. A Mayaka, ela começou a subir, só que ela tava de saia, e ele começou a pensar que ia aparecer tudo, o que naquele momento o cara até ficou perplexo porque ele esqueceu da aposta provavelmente, só que ela tinha muita noção do que tava fazendo, por isso que ela tava de bermuda. Só que ele fala que ela deveria parar de subir até porque ela tá de saia, só que mesmo ela falando que tava de bermuda por baixo, ainda assim o Júnior acabou falando que ainda era perigoso por algum motivo, o que isso não faz nenhum sentido, nem o editor da Scan aguentou essa. Então como ele ficou todo nervoso por essa situação, ela começou a provocar o garoto, meio que perguntando se ele tava curioso sobre a calcinha dela, o que o Júnior caiu dessa vez até que bem fácil no jogo dela. Então ela começou a provocar ele meio que entrando nesse assunto, se o Júnior queria saber como que era que ela tava usando. Então é quando ele acaba falando, tipo, lá vem ela de novo com esse papo de assédio sexual. O engraçado é que a Mayaka, meio que ela começou a descrever como que era a calcinha que ela tava usando, e deu detalhes, tipo, como se fosse uma bem sensual, que era de renda, transparente na parte de frente, o que não faz tanto sentido já que aparece tudo, né? Mas ela fala que gosta porque é mais confortável. Então meio que ele ouvindo ela falando, ele até deu uma enrolada pra começar a escalar. E ela também vai continuando descrevendo que tinha até uma fita presa do lado que era fofo. E ainda complementa, tipo, que era uma pena que ele não poderia ver. E até parece, porque ela só fala isso porque sabe que não vai mostrar pra ele, tá ligado? Mas o que mais estava incomodando o Júnior naquele momento é que como ela sabia tanto detalhe de uma calcinha sensual, por acaso ela andou pesquisando sobre isso? Porque essa garota sabe tanto de roupas íntimas. Meio suspeita essa história mesmo, viu? Só que ele pensando sobre aquele assunto, ele acabou
acabou enrolando demais e era justamente o que a Mayaka queria, porque assim ela conseguiu alcançar a parte de cima e ganhando a aposta. E quando ela finalmente conseguiu o que ela queria, ela acabou falando que era tudo mentira o que ela falou sobre calcinha. Então ela começou a pensar sobre a recompensa, já que ela ganhou a aposta. Ela até comenta que estava sem dinheiro, né, por ter gastado com as roupas íntimas dela. Então o Júnior pede pra Mayaka pra ela só pedir alguma coisa que um estudante do colegial consegue fazer, pra ela não exagerar no pedido, tá ligado? E então quando a Mayaka faz o pedido, que basicamente era pra ele desistir do curso preparatório e estudar todos os dias com ela, até porque ela tinha falado antes que ia ajudar ele a se preparar, e ela realmente tinha falado isso, né, só que o Júnior pensou que era mentira, só que aparentemente não era. Então eles estudariam no quarto dela e a mãe dele ficaria feliz, né, porque ela tá ajudando ele. Só que o Júnior, ele tava preocupado, principalmente por ser um garoto sozinho com uma garota. Aparentemente, ele tem medo dos hormônios mexerem com ele, tá ligado? Então ele gentilmente recusa a oferta, mas ele tem percebido que ultimamente ela tem andado muito mais perto dele que o normal. Apesar que ele achou isso estranho, isso deixa ele feliz. Só que parece que a Mayaka, ela não estava disposta a negociar, porque ela fala que o perdedor não tem direito de recusar o que o ganhador pedir. Praticamente a Mayaka agiu como um ditador ali, tá ligado? Porque ele até pensou que falou algo indevido pra ela agir assim tão bruscamente, só que eu acredito que é porque ele rejeitou a oferta dela. Mas ele se desculpa com ela mesmo assim e fala que estava até feliz com a oferta dela. Mas é uma decisão muito repentina, além que ele ficaria meio nervoso estando sozinho com ela no quarto, o que sinceramente não era pra ele ter falado isso. Depois que ele percebeu a besteira que fez, sabendo como ela é, a Mayaka com certeza ia se aproveitar daquilo pra zoar ele. Só a cara da meliante já dizia muita coisa, e ela começa ali a se fazer de desentendida. Mas o Júnior comenta que ele não quer ficar sozinho com ela porque ela fala muita coisa estranha, e ela queria que ele explicasse que coisas são essas, sendo que a Mayaka, ela sabe muito bem, e como ela tirou ele do sério, o Júnior só acabou respondendo: "Você quer passar tanto tempo assim comigo?", que ele agiu ali no calor do momento porque ele não é de falar essas coisas. Só que ele pensa que pode ter sido uma boa, porque essa resposta colocaria a Mayaka contra a parede, já que ela ficaria sem reação do que responder na teoria. Mas parece que essa garota, ela tá sempre 2 passos à frente dele, porque se achou que ela ia ficar envergonhada, calada, se sentindo encurralada, ela só acabou respondendo: "Nossa, tava tão na cara assim, até porque você não tem me procurado ultimamente". Ela só queria uma desculpa pra estar com ele, ou seja, ele pensou que finalmente tinha colocado a Mayaka contra a parede, mas ela mostrou que na verdade ela que tinha pegado ele. E quando ele já tava bem nervoso com a situação, ela fala que tava mentindo. Mas agora que ela tá satisfeita, será que ele poderia reconsiderar a oferta dela? Porque ela tá mesmo preocupada que ele reprove na escola. Então depois disso que ela falou, o Júnior resolveu aceitar a oferta dela. Ela realmente conseguiu convencer ele. Então ela vai embora falando que ele é muito teimoso. Pareceu até que ela tem ele na palma da mão. E até o momento que eu gravei esse vídeo, esse mangá ele tem poucos capítulos, mas eu achei legal esse começo, então resolvi trazer ele aqui pra vocês. Acho que ele tem um potencial bem interessante. Se quiserem que eu traga mais dele, comenta aí mentira que é pra eu saber, beleza? E não esquece de conferir se vocês já estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.